Você falou que um amigo seu, né, que te apresentou o jogo e tudo mais. Sim, o nome dele é Lucas Lennon, é um colega meu, era vizinho e também amigo de escola, ele estudava na mesma sala e tal. O nome dele é Lucas Lennon. Um abraço aí pro Lucas Lennon. Salve aí, Lucas Lennon. Sou amigão do pai dele também, o Marcão. E a gente vê que você faz umas construções, umas coisas que no meu ponto de vista, eu acho absurda, mano. E foi como, assim, de onde você tira essas ideias pra fazer essas construções enormes, tipo shopping? Eu fiquei de bobeira quando eu vi o shopping que você criou, mano. Achei uma coisa muito enorme e eu não conseguiria pensar, assim, num negócio desse, assim, do nada, tá ligado? As construçõões, como é que eu posso dizer? Elas são, como é que eu posso falar? Elas são naturais, assim, elas fluem naturalmente. O fato de eu manjar muito de geometria, né, saber as formas geométricas, né, ter uma inteligência espacial, vamos dizer assim, bem avantajada, facilita para mim construir coisas grandes, construções megalomaníacas. Eu percebi, quando estava construindo, quando eu fiz a segunda versão do shopping, né, chamei uns amiguinhos aí, uns construtores, até alguns alunos da Craft Sapiens para ajudar, e eu percebi que muitos deles, todos, sem exceção, não teve ninguém que teve facilidade, todos tiveram dificuldade em construções grandes, não sabe preencher espaço, sabe? A questão da criatividade todos têm, mas assim, a ideia de dimensionar isso para uma versão maior, essa é a grande dificuldade das pessoas, já é coisa que eu já não tinha, né? Tanto que no meu primeiro dia de Minecraft, pensa no nubinho aprendendo a jogar, eu já fiz uma construção, nossa, imensa, eu lembro até hoje, é como se fosse um sólido geométrico platônico, né? Era muito bonito, era quase, porque né, não tem como ter uma superfície lisa, né, para ser um sólido platônico. É verdade. Não vai ser um poliedro convexo, né, que a gente fala. Mas enfim, começa com isso, né, essa facilidade de inteligência espacial. Isso é bom, que o jogo, o Minecraft proporciona isso nas crianças e até em adultos. Tem adulto hoje em dia que tem dificuldade, né, de se localizar no espaço, sabe? Dificuldade mesmo de localização, de posicionamento. Então, os jogos como Minecraft e outros jogos que tenham exploram, né, um ambiente 3D, são jogos que, vamos dizer assim, exercitam esse tipo de inteligência. Agora, o Minecraft é mais ainda, né, porque você não só explora o mapa, mas também modifica o mapa, né, você constrói, você executa construções, né? Então, assim, as construções grandes que eu faço é por conta dessa habilidade aí que eu já tenho nativa, né? Desde pequeno. Mas creio eu que a maioria dos construtores tem isso aí. O que uma pessoa precisa, tipo, pra construir, talvez, do seu nível, assim, você acha que facilita se a pessoa fizer um protótipo antes, uma base da construção, ou não? Tem que realmente estar num bom dia e chegar construindo. O que você tá dizendo? Assim, ó, eu era uma criança que gostava de inventar coisa. Às vezes, as coisas que eu inventava não funcionavam, mas pelo menos eu tentava inventar. E eu lembro que eu sempre desenhava, sei lá, com 7, 8 anos eu fazia uns esquemas, uns projetos de avião e tal. Eu tenho até uma amiga de infância, a Núbia. Inclusive, meu primeiro emprego num cursinho preparatório foi graças a ela que me indicou lá. Um abraço pra você, Núbia. E ela até hoje me lembra da história. A gente era 3 crianças, eu, ela e minha irmã, pequenininhas, né? Tudo na faixa de 8, 7 anos de idade. Daí a gente inventou que queria fazer alguma coisa, uma máquina voadora. Era bem na época daquele filme lá, A Fuga das Galinhas. daí eles colocaram na cabeça, não, a melhor forma da gente voar é fazendo um balão, não sei o que, dela fica me zoando. Até hoje, pensa numa criança falando, não vai dar, porque a gente não consegue gás hélio. Tipo, só vai estudar sobre tabela periódica lá no ensino médio, né? Eu já com essa idade já gostava de ciência, já sabia o que era gás hélio, o que era menos denso que o ar. Eu falava, não, se a gente for fazer alguma coisa, vamos fazer um avião, é mais prático. Daí eu comecei a desenhar os aviões. Foi bem legal, a gente inventava umas máquinas também. Pai, eu vou te falar que nessa idade aí, que você tá falando que já gostava dessas coisas e tinha interesse em fazer essas coisas, eu achava que se eu amarrasse um casaco nas costas, alguma coisa do tipo que ficasse reto, eu pulasse de algum lugar alto, eu conseguia voar batendo o braço. É verdade, mano, é verdade. Então dá pra ver que desde novo você sempre foi mais pra frente, né, do que os outros jovens. Nessa época, a geração de hoje tem uma coisa que a nossa geração, pelo menos a minha geração, não teve, que é a internet. Na minha época, para você consultar, ter conhecimento, você tinha que acessar livros.
Então, assim, da onde vinham essas ideias? Muita coisa eu pegava em livro, né? Ia lá na enciclopédia, lá na biblioteca da escola, que eu frequentava também. Aqui em Curitiba tem os Faróis do Saber, que eu fui frequentar mais tarde. E daí lá tinha, né, exemplos de aviões, protótipos. É difícil encontrar. Hoje em dia você vai lá, um clique e você encontra até um modelo funcional já para você fabricar. Fabricação própria. Naquela época não, pensa, tinha o conhecimento teórico, você tinha que pegar esse conhecimento e aplicar, tipo, você tinha que ter, tinha a tal da criatividade, você tinha que criar. Agora hoje não, hoje em dia o conhecimento tá tão difuso, né, que é difícil. Mas voltando à sua pergunta inicial, né, o que tudo isso tem a ver com a construção? O que me ajuda, né, o que sempre me ajudou é desenhar. Então eu pegava, fazia um protótipo, um desenho mesmo, como se fosse um desenho real, quase que um projeto de arquitetura, colocava no papel e tentava passar isso para o jogo, né? Então, assim, uma dica que eu posso dar para quem quiser fazer construções grandes, assim, é uma coisa que eu faço até hoje. Lembro até quando eu estava na faculdade já, eu estava jogando lá no servidor Crato, eu no ônibus, sentei no ônibus, estava indo pra faculdade no ônibus, daí peguei uma prancheta e comecei a desenhar, assim, de repente, saiu o teatro lá, foi o primeiro teatro, né, o teatro lá do Craton. Então eu desenhei ele no ônibus, né? E depois fui no servidor e construí ele. Teve lá os shows de piano lá dentro, né? Depois a gente conversa aí dos shows de piano. Mas chega a ficar igual, mano, do desenho, ou na hora ali que tu tá construindo, olha, tu tem que mudar alguma coisa? Às vezes a construção fica melhor que o desenho, porque você vai alterando, você vai vendo o que fica bonito, o que não fica. Então, na prática, nunca vai ficar idêntico. Dificilmente vai ficar idêntico ao desenho. Até porque o desenho você pode fazer curva. No Minecraft, para você fazer uma curva, nunca vai ser, né? Uma curva. Mas sempre fica meia quadrada ali. Fica pixelada. Fica pixelada. Então, para que essa curva tenha seja bastante tênue, né? Seja bem realmente suave, você precisa que necessariamente a construção seja muito grande. Então, nisso eu tomava vantagem. Então, construções modernas, futuristas, com cheio de curvas, tipo, a lá os Karl Niemeyer, vamos dizer assim, né? Seguindo essa tendência de curvas, necessariamente você tem que fazer construções megalomaníacas, gigantes, tipo 100 por 100, 200 por 200, construções desse tamanho. Quando eu digo 200 por 200, para quem tá ouvindo aí e não joga Minecraft, é 200 blocos por 200 blocos. Seria equivalente na vida real, vamos dizer que cada bloco seja 1 metro. 200 metros por 200 metros, né? É grande. É imenso. Não, cara, eu percebi que o Elton não consegue fazer construções pequenas, cara. Eu lembro que eu pedi um mapa para ele de dungeon e ele fez um monte de montanha, fez fez uma ponte, um lago. Cara, fez um negócio gigante. Se ali não tinha mais que 200 por 200, eu não sei. Só que ele não consegue. Não sei se já é algo dele mesmo, entendeu? Mas... E todas ficam bem legais, entendeu?